Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês e comigo também. Nesta oportunidade, vamos dar continuidade e concluir o nosso estudo bíblico sobre a ira de Deus. Domingo próximo passado, vimos que, em consequência da rejeição do homem a Deus, Deus resolve dar a ele o que ele deseja. E a partir da impiedade e da injustiça que geram a idolatria e a perversão moral, surgiu, a partir daí, a mais longa lista de pecados praticados pelo homem como consequência a rejeição de Deus. Essa inversão de valores vai acarretar, meus irmãos, a mais longa lista de pecados e vícios que o apóstolo Paulo jamais revelara em outras cartas e que poluíram, mancharam e contaminaram o homem desde a sua queda até os dias de hoje. Essa longa lista, ela parece ser o diagnóstico da tomografia da sociedade, não só daquela época, mas a tomografia da sociedade do presente século. É a sociedade passando pelo tomógrafo e tendo como resultado diversos tumores, diversas doenças. Abram lá a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, retomando agora no verso 29. Leiamos: tornaram-se esses homens cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Esses homens estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros. Estão prestando atenção no diagnóstico da tomografia? Qualquer semelhança não é uma coincidência, é uma consequência. Versículos 30 a 31. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Todo dia surge uma nova maneira, uma nova ideia de praticar o mal, meus irmãos. Desobedecem a seus pais, filhos rebeldes, obstinados, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esta é a consequência da rejeição a Deus e de Deus ter dado ao homem aquilo o que ele queria: uma disposição mental reprovável. Na primeira parte do versículo 32, Paulo continua: embora esses homens que praticaram e praticam todas essas coisas conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, eles não se importam. Suas consciências estão cauterizadas com brasa, com fogo. Nada os comove, nada os ressente, nada os desperta. O homem, ele peca deliberadamente contra Deus, com consciência. Ele sabe que seus atos são contrários à palavra de Deus e merecedores de juízo e de morte. Quantos dessas pessoas têm acesso à palavra de Deus? Quantos já leram e vão lá para a internet para questionar, para debochar, para dizer que é coisa ultrapassada,
que é coisa que quiseram colocar para que as pessoas se tornem escravas, membros de igreja, para poder sustentar as igrejas, os pastores, esse tipo de coisa que o ser humano costuma reagir. Coisas ultrapassadas, isso não existe, nós estamos vivendo outra situação, nada a ver, lembra lá do nada a ver? Nada a ver, não conseguem ver realmente nada. A parte B, esses homens não somente continuam a praticá-lo, mas também aprovam aqueles que praticam. Lembra lá o que falamos no domingo passado sobre o incentivo à mídia, à televisão, novelas, filmes, seriados. Hoje está difícil. Eu gosto muito de ver um filme, é um hobby. Permitam-me, desculpe. Eu gosto de assistir um filme de ação, um filme entre o bem triunfando sobre o mal, uma sériezinha boa. Está difícil. Quando você está no meio da série, aparece aquilo que você não quer ver. É colocado diante de você coisas normais que você considera anormal. É como se fosse um bolo todo confeitado, você olha assim e fala, eu vou comer esse bolo. E aí você começa a primeira fatia, quando chega lá no meio do recheio, tem lá podridão. Fétida. Algumas pessoas e até alguns teólogos querem reescrever a Bíblia para adequá-la a seu próprio padrão de conduta imoral e práticas pecaminosas. Não é o que nós temos visto? Fizeram lá faculdade, teologia, seminário. Conhecimento. Né? Só que você pode usar o conhecimento para o bem e para o mal. Então, se eu já tenho dentro do meu coração trevas, se eu tenho um coração obscurecido, se eu tenho uma mente deturpada, eu posso até me envolver na teologia, para buscar na teologia as respostas que uma teologia séria, ensinada por seminários sérios, nunca vão ser permitidas, mas que infelizmente alguns têm sido coniventes, quando até promovem ex-alunos formandos como professores. Professores que depois passam a ensinar coisas equivocadas, as pessoas vão lá, ó, ela está falando isso lá, não, mas ela não tem outro, vai continuando, né? E ele vem para a igreja, e ele dissemina, e ele faz coisas que a gente não pode imaginar e que acontece. Falta de sabedoria nossa, né? Quando uma pessoa não quer mudar a sua conduta errada, ela muda a sua teologia e ensina heresias travestidas de tolerância ao pecado. Recentemente ouvimos aí um pastor batista muito famoso. Por acaso, acredite, meus irmãos, eu nunca tinha ouvido falar dele. Só ouvi falar depois das suas declarações equivocadas que geraram tanta polêmica, pelo menos entre aqueles que conhecem a verdade. Mas com certeza ele tem um público que queria ouvir aquilo. Assim como ele também queria falar aquilo. Ele quer reescrever a Bíblia, ele quer nos convencer de que textos da Bíblia estão mal traduzidos, apesar de termos dezenas de traduções falando a mesma coisa, mas ele quer agora colocar uma nova tradução. Lembra lá o que falou? Que falamos anteriormente? Todo dia surge uma maneira vil de você promover o pecado. E é isso que nós estamos vivendo aí, meus irmãos. Existem alguns pastores que são ordenados, e quando eles são ordenados, meus irmãos, querendo ou não querendo, quando você olha para ele, ele não é mais o irmão José, ele agora é o pastor José. Ele tem uma responsabilidade, ele tem uma força naquilo que ele ensina, naquilo que ele fala. É como se fosse um galão, né? Então, agora ele não é mais um soldado, ele agora é um general, ele agora é um brigadeiro, ele agora é um coronel, não sei qual a patente. E aí quando ele fala, você tende a acreditar no que aquele homem que estudou teologia, que foi consagrado pastor, está falando para você. Só que algumas desses pastores estão hoje ensinando que a Bíblia não é de fato a palavra de Deus, mas que ele contém a palavra de Deus. Esses pastores estão ensinando que alguns textos precisam ser atualizados.
que a Bíblia não é fidedigna, que aqueles homens que a escreveram não foram inspirados. Quando você ouve isso, você fica numa situação difícil de contestar. Afinal de contas, você é soldado, como é que você vai contestar o general? Mas, meus irmãos, importa obedecer a Deus. Qualquer coisa que tiver vindo dessas pessoas, de ensinamentos contrários ao que está escrito, tem que ser refutados, tem que ser rejeitados. Essas pessoas, mesmo conhecendo a sentença de Deus para o pecado, que o salário do pecado é morte, eles continuam a praticá-lo. Eles aprovam. Eles incentivam os que também assim procedem. Aqueles que rejeitam são chamados de intolerantes. Lembra lá da primeira lição? Vimos que se alguém é mais intolerante que nós, é Deus. A sua ira é o símbolo da intolerância com o pecado. Esse é o estágio mais avançado, meus irmãos, da degradação moral e espiritual da sociedade humana e de alguns falsos profetas sem Deus que estão por aí. Meus irmãos, esta é uma sociedade que não somente comete os erros, mas aplaude, incentiva, ovaciona os que praticam e os que viram as costas para Deus. Tapam os ouvidos à voz dos apelos de Deus. Fecham todas as janelas da consciência. Deliberada e conscientemente vivem em rebelião contra Deus. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, para todos que estão nos ouvindo, que ainda há esperança. O homem só será condenado. O homem só será julgado pela ira de Deus se ele rejeitar a oferta do perdão de Deus. Todos aqueles que um dia conheceram a Deus, que depois o rejeitaram, que optaram pela impiedade, pela injustiça, que minaram suas mentes, que obscureceram seus corações, que se enveredaram na promiscuidade, em todas aquelas listas de pecados que acabamos de falar. Se um dia essa pessoa reconhecer esses pecados, voltar para Deus, confessar esses pecados, se arrepender, produzir frutos que mostrem arrependimento, essas pessoas serão perdoadas por Deus. Porque os que assim não fizerem, os que assim permanecerem no pecado, diz Romanos capítulo 2, por causa da sua teimosia e do seu coração rebelde, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, o dia do juízo final, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Por isso, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É cancelados. Serão esquecidos. Não é aquele perdão que nós perdoamos o próximo e que volta e meia jogamos na cara dele. Não. Eles serão cancelados. Mas para isso é preciso um arrependimento sincero que dê frutos. Fruto do Espírito. Paulo deixou claro, tanto para os judeus cristãos de Roma, quanto para os romanos, de que todos, sem exceção, estão no pecado. Disse Paulo, que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Se dirigindo aos judeus. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer.
não é a circuncisão, não pelas nossas próprias obras da lei, que seremos salvos. Não há distinção, pois todos, circuncisos e incircuncisos, pecados, estão destituídos da glória de Deus. Tanto judeus como gentios de Roma precisavam do perdão de Deus, assim como essa humanidade e esse presente século daqueles que rejeitaram a Deus. Porque como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Como são felizes. E essa é uma felicidade que não acaba. Não é uma felicidade temporal, transitória. É uma felicidade eterna, cujos pecados são apagados, são esquecidos, são cancelados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa no dia do juízo. Romanos 4, 7 e 8. O autor de Hebreus nos alerta. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e estar sob a sua ira. Por isso, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. A ira de Deus é uma verdade. Mas sim, Ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Esse é o resultado do amor de Deus. Quando ainda éramos pecadores. Apesar de praticantes do pecado, o amor de Deus fez com que Ele enviasse seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meus irmãos, precisamos abandonar os desejos pecaminosos, reprováveis, que dominam nossos corpos. Não importa se eu estou na igreja, se eu tenho cargo na igreja, se eu sou diácono, se eu sou líder, se eu sou palestrante, não importa. Todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. E esses desejos estão sendo reprimidos por conta do Espírito Santo que habita o nosso coração e que faz com que o Espírito vença a luta contra a carne. Mas eles estão lá. Precisamos vigiar e orar. Precisamos seguir em busca da santidade, para que não caiamos em tentação. Porque precisamos abandonar esses desejos. Portanto, não permitam, disse Paulo aos romanos, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. E aí ele lembra que o nosso corpo é mortal. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, os desejos de beberem todas as taças dos prazeres. Meus irmãos, nós precisamos nos libertar do pecado. É uma busca dinâmica e contínua também. Só seremos perfeitos quando o perfeito voltar. Enquanto isso, temos que seguir na busca da perfeição, na busca da santidade. E para isso, por mais estranho que o mundo entenda, precisamos ser escravos, não do pecado, escravos de Deus, nos submetendo à sua vontade, ao seu senhorio. Diz o texto de Romanos 6, 22, 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Viram aí?
O fruto da nossa conversão é a busca pela santidade. E o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Por isso, precisamos, meus irmãos, cada vez mais, oferecer nossos corpos a Deus. Glorificar a Deus através dos nossos corpos, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, das nossas ações. Romanos, Paulo nos exorta: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, tratada lá na primeira série das palestras. Antes, ao invés disso, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Você que está na morte hoje, você que está aí no pecado, que está usufruindo das taças dos prazeres, amigos, familiares, a humanidade, eles têm essa oportunidade. Eles estão mortos, mas eles podem ser revivificados em Cristo Jesus. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Nós que declaramos, que confessamos Jesus como o único e eterno Salvador, nós que estivemos mortos, agora estamos vivos em Cristo Jesus. E aí, ofereçam os membros do corpo de vocês a eles como instrumento de justiça, porque fomos justificados por Deus. Meus irmãos, a morte do único Cordeiro de Deus, único porque era o Filho unigênito, único, deu lugar para os redimidos se oferecerem como sacrifícios vivos. Ele morreu para que não morrêssemos. Ele se tornou morto, sacrificou sua vida para que nós não sacrificássemos a nossa. Mas, apesar de não precisarmos morrer como vivos, precisamos apresentar agora esses corpos vivos para aquele que se fez pecado por nós. Tomou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, porque eu não preciso me matar para ser salvo, eu não preciso ser pregado numa cruz, eu não preciso fazer caminhadas de quilômetros, eu não preciso pagar promessas, eu não preciso pagar oferendas. Eu posso me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque Deus é santo. Este é o culto racional de vocês. Nosso culto aqui na Igreja Batista do Parque São Basílio tem que ser norteado por essas verdades. Verdades desafiantes, mas verdades inquestionáveis. De que possamos oferecermos como sacrifícios vivos, para que de fato todos os nossos cultos sejam racionais e não cultos irracionais. Deus não aceita o culto de corpos contaminados. Deus aceita o culto de corpos santos em sacrifício vivo a Deus. Precisamos, meus irmãos, rejeitar o mundo. Não se iludam. Aqueles que amam o mundo rejeitam a Deus. E o inimigo, ele não vai apresentar nada de ruim nesse mundo. Pelo contrário. Tudo que o mundo oferece parece, não só parece, como muitas das vezes é bom. O gosto, o cheiro, a visão.
prazer. Precisamos nos transformar pela renovação das nossas mentes. Renovação é tornar novo, é jogar fora o que era velho e colocar uma nova mente, a mente de Cristo. Por isso, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se encaixem, não se identifiquem, não aceitem, rejeitem o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente antes obscurecida. Uma mente agora resplandecida na luz, para que possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Romanos 12, 2. Queridos, sejamos gratos, agradeçamos a Deus porque Ele tem sido paciente conosco. Porque ao longo de nossas vidas continuamos pecando. Mas a longanimidade de Deus impede que sejamos destruídos. Ele tem nos dado a oportunidade de arrependimento. Não deixe de diariamente fazer um retrospecto nas suas orações. Arrependa-se daquilo que você fez e que você sabe, a tua consciência colocada aí no teu coração, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Ela acusa. Peça perdão a Deus, confesse seu pecado. Não peques mais. Agradecemos a Deus, porque Ele tem sido paciente conosco, antes de derramar sobre nós a sua ira. O próprio Jesus disse: vigiem e orem. Palavras de Jesus tão importantes e tão esquecidas na nossa vida cristã. Vigiar e orar. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Tem muitas pessoas que, quando é que vai acontecer isso aí? Isso aí é lenda, isso aí não vai acontecer nunca. Leia lá Pedro, lá os crentes vinham consternando lá Pedro, lá naquela época lá, dizendo que estavam debochando deles. E aí, quando é que Jesus vai voltar? E hoje, mais ainda, né? Quanto tempo se passou? Mais de 2000 anos, desde a promessa do retorno de Jesus Cristo. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Deus tem retardado a sua promessa por causa da paciência que Ele tem conosco e com a humanidade. Ele não quer que todos se percam. Não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que o arrependimento é a chave, é a solução, é a esperança daqueles que estão vivendo na rejeição a Deus. Não se esqueçam, o dia do Senhor, Ele vai chegar. Eu não sei se eu ou você estaremos vivos, mas ainda que estejamos mortos, vamos ressuscitar com corpos incorruptíveis. E esse dia chegará da mesma forma que chega o ladrão na nossa casa, quando menos esperamos. Leia conosco aí na sua casa, 2 Pedro 3, 14, 17, 18. Falou àqueles crentes lá da igreja primitiva que estavam sendo escarnecidos por aqueles outros que cobravam a volta de Jesus. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, que voltará em paz, imaculados e inculpáveis. Sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e nem caiam.
Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conhecimento se dará a partir do momento em que você buscar intimidade com Deus através da sua palavra e da oração. A Ele, Jesus Cristo, seja a glória, agora e para sempre. Amém. Fez parte da nossa pesquisa nessa série de estudos A Ira de Deus, do reverendo Hernandes Dias Lopes, o livro Os Atributos de Deus, de Arthur Pink, a quem recomendo. Não precisa comprar, entra na internet, tem um arquivo em PDF, grátis, livre, free. E também baseamos no artigo da revista Evangelho e Poder, na Carta aos Romanos, A Sabedoria de Deus na Salvação, lição 2, A Ira de Deus, da editora Cultura Cristã. Toda essa pesquisa feita para que pudéssemos ter essa série de estudos bíblicos aqui, disponibilizados na união de casais. Muito mais que um simples encontro. Por isso, nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos, os problemas e os temores, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Que Deus a todos abençoe. E até uma próxima oportunidade aqui na União de Casais. Uma boa noite a todos.